Olá, que bom que você está ligado na NET, canal 9 digital e 96 analógico e também pela internet. Começa agora mais um programa O Trabalhador. O programa O Trabalhador é idealizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, como você já sabe. Um abraço a toda a diretoria e ao presidente Martinho. Começa hoje então, agora, nesse momento, quarta-feira, inédito, o programa O Trabalhador. Nós temos leituras de imprensa para fazer, temos um convidado especial aqui. Hoje nós vamos falar de lei de trânsito. Ele é um empresário aí que tem uma autoescola em Santo André, vai dar umas dicas aí e, como eu falei, umas matérias legais aqui, que é da revista República. A gente já volta com um bate-papo com você, trabalhador do Grande ABC. Até já! Que bom que você continua ligado aí na NET, canal 9 digital ou 96 analógico. E você que está assistindo aí pela internet também. O programa O Trabalhador, que, repetindo, é idealizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. Um abraço a todos vocês daí. E eu gostaria também de mandar um abraço para um garoto que eu gosto demais. Ele tem 13 anos, é meu afilhado e joga no Corinthians em breve, bate um bolão. Igor, um beijo no coração, sei que você assiste todos os programas O Trabalhador. E por falar em O Trabalhador, quero dar um recado para você que não está trabalhando. Porque trabalhador não é somente aquele que está na ativa. Eu já disse isso aqui outras vezes e vou repetir. Porque às vezes a pessoa está desempregada e se sente inútil, mas você é um trabalhador. Apenas você não está trabalhando. Mas em breve você volta ao mercado de trabalho e você vai levantar a sua autoestima. Mas não deixa a sua autoestima cair enquanto você está desempregado, porque as coisas começam a ficar mais difíceis. Levante a cabeça, sacode a poeira e vai dando risada, que a vida é por aí mesmo. Logo você está de novo aí com os seus colegas de trabalho ou os novos colegas de trabalho, tá certo? Bom, o nosso convidado de hoje aqui é o Samuel Magro. Samuel Magro, ele trabalha no setor de autoescola, nós vamos falar aqui de trânsito, de lei de trânsito, como é que faz para tirar a carteira, como que é isso, como que é aquilo. E depois nós vamos ter a leitura de imprensa aqui da revista República, separei algumas coisas bem legais para vocês. Samuel, obrigado pela sua presença aqui no programa O Trabalhador. Como vai você, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu lhe fazer a primeira pergunta que é de praxe aqui no programa e todo mundo já sabe. Você começou a trabalhar com que idade? Qual foi o seu primeiro emprego de carteira assinada? Infelizmente, eu nunca trabalhei de carteira assinada. Comecei muito cedo comecei a trabalhar com 14 anos, tive uma passagem por farmácia, depois venda de roupa e com os 16 anos de idade comecei a trabalhar com autoescola. E Deus preparou de há 5 anos atrás começar esse empreendimento novo. E eu escolhi esse ramo por causa que é um ramo ultrapassado. É uma... ultrapassado por quê? A autoescola? Não há aquela modernização. Começou a mudar agora e também o governo começou a incentivar agora uma grande mudança. Pelas tantas, enfrentar as facilidades que tinha esse trâmite. Entendi. Mas você fala que o governo começou a mudar. Eu lembro quando eu tirei minha carta, que faz um bocadinho de tempo, né? Você tinha que ir lá procurar autoescola, fazer as aulas práticas, aí você tinha que fazer um cursinho no Detran. Isso mudou alguma coisa ou prevalece? Não, tá mudando bastante coisa nesse ramo e nessa parte agora tá mais o quê? Mais deixando o candidato independente, para que o candidato não possa ficar dependendo somente da autoescola, para que o candidato ele possa ser dono do seu próprio processo. Ele hoje começa a fazer toda a parte já próprio em casa,
se acessando na internet, fazendo agendamento, e ele vai começar a tomar o seu rumo. Mas, infelizmente, os candidatos ainda não sabem disso por não haver muita divulgação sobre esse novo sistema que o Detran, junto ao governo do estado de São Paulo, está implantando. Então, o que acontece? Ainda muitos candidatos ainda dependem de ir na autoescola para começar o procedimento. E hoje, há muita mudança de como era há não muitos anos atrás. Há 5 anos atrás, já há uma mudança muito grande. Como o sistema da digital, hoje é tudo comprova as aulas no sistema da digital. E ficou um pouco mais complicado. Entendi. É para ver uma melhoria, mas por enquanto, como é um programa novo, é um sistema totalmente novo, costuma dar muito erros. Mas você não acha que isso veio a facilitar quem precisa do serviço do Detran, no caso de Santo André, Ciretran? Você não acha que a internet, por exemplo, antigamente eu lembro que para você fazer uma transferência de um veículo, ou pagar lá o licenciamento, né, anual, DPVAT, etc., você obrigatoriamente tinha que ir até a autoescola. O trabalhador sabe muito bem disso. Você chegava lá no despachante, que a gente falava, né? Chegava no despachante, entregava o documento do carro que ia fazer a transferência ou pagar lá os impostos que tinha que pagar. E hoje, a gente, nos dias de hoje, né? Porque já há alguns anos, do meu computador eu posso fazer tudo isso, né? Então, você acha que naquele tempo a autoescola ela ganhava, faturava mais, os despachantes ganhavam, faturavam mais? Com certeza, você tocou na parte do despachante. Despachante é uma coisa, autoescola é outra. Porque despachante despacha, né? Exatamente. Despacha os documentos. Hoje está acabando o ramo do despachante, por causa hoje do poupa-tempo. Para facilitar o cidadão e tirar também da parte do despachante. Então, acho que até a intenção do governo hoje é poder tirar essa parte do despachante para que o próprio candidato que queira fazer um serviço tenha mais facilidade e acabar gastando menos. Porque, infelizmente, nesse ramo acabou entrando muitas pessoas que trabalham de má fé. Ou trabalha com o dinheiro do cidadão e não acaba fazendo o serviço da pessoa. O que te levou a entrar nesse ramo? Você falou agora há pouco que infelizmente não trabalhou em farmácia, mas sem registrar, depois trabalhou em loja de roupa sem registrar. E o que te fez, como que foi o processo para passar para ser da autoescola e não despachante? Isso. Quando estavam passando a parte, estava desempregado, coisa e tal, o meu cunhado era empresário desse ramo. Sim. Aí ele me convidou para ir para o interior de São Paulo, aprendendo esse ramo com ele, para poder aprender uma profissão diferenciada. Que na minha época, para trabalhar com farmácia e coisa e tal, por não ter uma idade a mais... Você era muito novo. Exatamente. Mas ainda é muito novo. Ainda é muito novo. Quantos anos você tem? Hoje estou exatamente com 25 anos de idade. Aí, continua novo. Continua novo. Aí quando eu fui para lá, eu gostei, porque é um ramo gostoso. Você lidar com bastante pessoas, é uma coisa, é um produto que muitas pessoas almejam, tem interesse. O jovem, ele fica doido porque quer. Ele completa 18 anos, o que ele mais quer é poder tirar habilitação. Entendi. Então, é um ramo de prestação de serviço que... E essa habilitação do jovem hoje, do jovem trabalhador, e do jovem não trabalhador também, o jovem estudante, ela tem uma periodicidade de 1 ano, não é isso? Isso, correto. Como que funciona? Até eu não entendo muito bem, confesso que não me procurei entrar nessa seara para saber. Ele é uma carta provisória, é isso? Isso, se chama permissão. Ele tem 1 ano para poder estar com a permissão. Depois de 1 ano, sem tomar nenhuma multa acima de 4 pontos, que muito jovem, ele pensa que ele não tomar nenhuma multa. Não, se quadra, toma multa acima de 4 pontos. Toma uma multa acima de 4 pontos, a penalidade é tirar uma nova habilitação. Então, ele fazer uma reabilitação. Mas depois que passou esse prazo da permissão, aí ele vem a carta definitiva. Correto. Aí entra com o processo de renovação e ela renova e vem a definitiva por mais 4 anos. Desde que não tenha os 4 pontos, é isso? Exatamente. Mas é complicado. Qual que é um garoto de 18 anos que vai conseguir ficar sem 4 pontos na carteira? Não, hoje em dia, a questão não é só os amarelinhos aqui em Santo André, mas a questão em si...
de tantos radar. É impossível. É impossível hoje não tomar nenhuma multa. Até a gente que tem um pouco mais de experiência, às vezes você leva uma multa, porque tem aqueles radares móveis, né? Que eu acho uma sacanagem, aqueles radares móveis lá, porque eles ficam em determinado... Eu sou a favor do radar, tá certo? Tem que cumprir a lei e tem um limite de velocidade e a gente tem que respeitar isso. Eu estou falando daqueles radares que é fábrica de dinheiro. Eles colocam atrás de uma moita sem aviso. E com certeza não, isso é contratual. A empresa ela tem uma percentagem sobre a multa que é aplicado. E se naquele ponto, você vai me corrigir se eu estiver errado, se naquele ponto não estiver gerando bastante multa, ou seja, se todos os motoristas estiverem na velocidade permitida, então não está gerando multa, eles tiram o radar daquele local que está escondido, inclusive escondido, que eu acho que é uma covardia isso, tá certo? Aí eles levam para outro local, que vai dar mais multas, ou seja, mais dinheiro. Isso acontece muito, não acontece? Acontece sim, mas, por exemplo, qualquer pessoa que tomar uma multa hoje, que não tiver aviso por radar móvel, que não tiver sinalização, porque tem que haver placas de sinalização avisando que vai ter radar. Se não tiver placa de sinalização, ele pode recorrer à Jari e a Jari vai deferir essa multa. Não vai ser Mas aplicada. aí, Samuel, é outra sacanagem. Porque primeiro o motorista tem que pagar para recorrer. Aí eu pago, demoro 4 anos com esse processo e oxalá, quem sabe, eu vou ter esse dinheiro de volta. Isso eu falo porque já aconteceu comigo. Radar escondido, não tinha placa de sinalização, eu estava lá, acho que 10%, 60 por hora e devia ser 50, mas não estavam avisando, eu suponho isso, né? A multa chegou, para eu recorrer eu tive que pagar a bendita multa, que é um contra-cheque para os senhores empresários de multa e os senhores prefeitos que não prestam atenção nisso, tá certo? A gente tem que pagar para depois recorrer e, como eu estava dizendo, e talvez ganhar, porque geralmente não ganha, não é verdade? Com certeza, é um processo lento, difícil e hoje o cidadão não ter muita ciência de como fazer, porque chega muito no nosso balcão de escritório as pessoas querendo informação sobre sobre isso, aquilo, porque não sabem como funciona. Eu imagino, você sabe por que não sabe? Porque a indústria da multa não tem interesse em informar, tá certo? Então, você trabalhador, presta atenção nos seus direitos e corre atrás. Não vai pagando multa à torta direito. Programa Trabalhador, a gente volta já. Voltamos com o programa O Trabalhador. Muito obrigado aí, valeu por você estar continuando assistindo a NET. Eu estou um pouco nervoso aqui com esse negócio dessas fábricas de multa. No intervalo aqui, eu estava falando com o Samuel, que ele tem a autoescola Central, né? Isso, ali correto. em frente à padaria Central, na Perimetral. Quem precisar, procura lá, o menino aqui, ele é inteligente, ele manja bastante disso aí. Você que vai tirar sua carta, vai renovar, enfim, precisar do serviço dele. A gente estava falando dessas... eu vou usar a palavra máfia de multa aí, que tem muitos prefeitos que sabem disso aí, ou diretores de trânsitos e que abusam dos motoristas com isso aí. E nós estávamos falando, e o Samuel falou uma coisa que é certa aqui, a própria engenharia de trânsito, ou seja, o mecanismo, as placas, obriga o motorista, às vezes, a cometer infrações. Samuel, como que é? Você estava me sugerindo aqui que seria a engenharia de trânsito, a formação. Explica, por favor, que agora nós estamos no ar e eles vão ouvir você. Assim, questão hoje, muita gente toma aquela multa que nem sabe de onde veio. Sabe que teve algum amarelinho olhando ele e acabou aplicando aquela multa, o agente de trânsito. Então o que acontece? Hoje você vai andar no centro de Santo André, por exemplo, a perimetral onde não é estabelecido. Para você fazer um retorno, quem entrou errado, não há retorno. Você vai ter que ir lá
você vai ter que ir lá embaixo para poder... Lá na Conchichina. Lá na Conchichina para poder estar fazendo o retorno. Então, obriga o quê? Ele a cometer os famosos gatinhos, que é a infração de trânsito. Então você acha que o Departamento de Trânsito não é que facilita, ele dificulta o motorista e o motorista comete erros. Exatamente. Por exemplo, no meu ponto de vista, eu acho que a engenharia de trânsito Santo André foi feita há muitos anos atrás, quando não tinha esse fluxo de veículos que tem hoje. Hoje, pela essa quantidade de fluxo de veículos, deveria fazer uma mudança no sistema. Por exemplo, um município de Diadema. Quem já foi no centro de Diadema há 8, 10 anos atrás, era uma coisa. Hoje é outra. Hoje é outra. Quem costumava andar 10 anos atrás... Hoje, quando vai, pode dizer que você vê que mudou muito e mudou para melhor. Você acha que adequou com a necessidade do dia de Exatamente. E o que está faltando em Santo André também. Como está tendo campanha política para mudança, seria bom alguns candidatos poder entrar e pensar em mudar o trânsito de Santo André, porque está uma porcaria. A verdade é essa mesmo. E tem muitos carros também na rua. Então, conforme vai aumentando, meu amigo, por exemplo, na sua casinha de praia, ou na sua casinha de campo, ou na sua própria casa, se vai aumentando a família, você vai ter que ir comprando beliche, entendeu? Você vai ter que ir tomando providência, você vai ter que ir comprando colchão, colchonete, não é verdade? Você vai ter que comprar mais pratos. É isso que acontece, não pode deixar da forma que está. A evolução pede mudanças. Então, como nós estamos falando de trânsito aqui, e sem contar as brigas de trânsito que tem, Exatamente. né? O farol que fecha e você vai passar, abre para você, mas aí você vai passar. O que acontece? A gente estava falando, aí você para em cima da faixa porque o farol estava para você, mas de repente ficou vermelho e você está em cima da faixa. Você está cometendo uma infração. Correto. Ali a gente estava falando sobre uma rua, uma determinada rua, que é a Gertrude de Lima, que termina na Coronel Alfredo Fraga, não é isso? Isso. Não. Campos Sales. Enfim, Fernando Prestes. Na Fernando Prestes. No final da Gertrude de Lima, né, que é onde é a sede do sindicato, no final ali tem uma faixa que você só tem uma mão para subir para a esquerda. Só que ninguém deixa você subir para a esquerda. Então você tem que ir subir na faixa para ir tendo visão e Correto. pedindo, até dando sinal com a mão para poder entrar. Então, se o motorista está em cima da faixa, esperando o momento certo para entrar ali à esquerda, ele está cometendo uma infração, não está? Correto, está cometendo infração sim. E uma dos piores que posso estar falando sobre isso daí é por causa de educação de trânsito. Hoje em dia, quando você, por exemplo, nessa própria avenida, você chegou ali, ninguém dá espaço para você entrar. Tanto o motorista, tanto os motoristas profissionais, que eu dirijo o ônibus hoje na cidade. Sim, Samuel, é exatamente isso. Mas se o motorista está em cima da faixa, esperando uma oportunidade ou uma boa vontade de um outro que está na transversal, dar uma parada para ele passar, em cima da faixa ele está cometendo uma contravenção. Correto, está cometendo uma contravenção. Ele pode ser multado. Pode ser multado, sim. Tá, mas e como é que ele vai fazer para passar e subir essa rua à esquerda, entendeu? Se ele não ficar em cima da faixa? É o que nós estávamos comentando aqui. A engenharia de trânsito. A engenharia de trânsito, que é muito mal feita, as leis feitas, aprovadas, como, por exemplo, se for colocar nesse ramo de trânsito, há muitas leis que aprovadas, que eu acredito que deputados que colocam essas leis para fazer, eu acho que nunca dirigiu na vida. Porque tem leis que são aprovadas que são mas o carro, absurdo. Mas vem cá, Samuel, você tocou num ponto legal. O carro deles não são multados, estão escritos lá, a placa é diferente, entendeu? Entendi. Não são. Então, senhores, diretores de trânsito, senhores prefeitos, senhores que cuidam disso, vê aí, ó, menino de 25 anos aqui, falando uma coisa totalmente pertinente e coerente. O trânsito aumentou, a realidade é outra. Então nós temos que fazer mudanças. Vai até diminuir o nível aí não só de batidas de carro, mas de brigas, de pancadaria, de estresse, de desconforto. Porque o trânsito é o direito de ir e vir. A revista República fez na edição retrasada uma matéria sobre isso. O direito à mobilidade urbana, o direito de ir e vir.
E né? o que você está falando tem muita razão, porque hoje a pessoa, ela entra no veículo, vai sair para se locomover, ela muda a personalidade. O que nós está sendo aqui, nós no trânsito é outra personalidade, porque estressa, ninguém tem paciência, o carro é um fechando o outro, porque muda a personalidade da pessoa no trânsito. Por quê? Por causa que a questão É não outro só ambiente, né? é outro ambiente, é o como está se ficando. É que nem você vai em outros países que não, por exemplo, diferente daqui, que as leis são diferentes, tem uns que são mais coerentes, tem outros que são piores que até o Brasil, na questão do trânsito. E acredito eu que, por como está mudando e o trânsito está ficando dessa maneira, é por causa de falta de estrutura. Primeiramente, um transporte público. Quem dirige transporte, quem anda de transporte público, o sonho é poder pegar um veículo. Mesmo que seja que nem você anda hoje no horário de pico em Santo André, que hoje também eu acho que nem tem mais horário de pico, 2 horas da tarde. Não tem mais. Ou qualquer horário você fica engarrafado. É. Você olha, é uma pessoa dentro do carro. Aí você começa a analisar, pô, por que só uma pessoa em cada carro e está com descongestionamento? Porque ninguém quer andar de transporte público. É uma porcaria. Os motoristas é muito mal preparado. Parece que estão carregando o para a família deles ali dentro. É. Que, infelizmente... E a educação? Tá ficando, a educação O de respeito trânsito pelo próximo. tá exatamente ficando cada vez pior. Eu acredito que fazer um cursinho de 2 semanas, quando a pessoa vai tirar a habilitação, isso é uma hipocrisia. Não deveria nem existir porque não aprende praticamente nada. Educação, eu acho que vem de linhagem e de tempo. É uma coisa que deveria já haver nas escolas. Isso que eu ia citar. Você acha Exatamente, já desde uma certa, por exemplo... que 6 anos de idade? 6 anos de idade, já começa a fazer ali como que funciona o respeito ao próximo. Exatamente. Não querendo te cortar, eu tive numa cidade de Serra Negra, a trabalho, eu fiquei lá uma semana e eu achei estranho, na hora que eu fui atravessar a rua Serra Negra, parabéns para vocês. Eu fui atravessar a rua, Samuel, o trânsito parou. Aí eu não estava entendendo, aí eu não sabia se eu ia ou não ia. Aí eu lembro que uma mulher buzinou, a que estava na primeira da fila do trânsito, buzinou e fez o sinal que eu, sorrindo, que eu podia passar. Eu passei. Depois que eu fui reparar que Serra Negra não tinha um farol. Eu conheço. Aí eu fui até um restaurante, conversei lá no hotel e eles me disseram o seguinte, não, aqui a criança é preparada é isso que você estava dizendo, desde a escola. Quando alguém vai atravessar a rua, todos os carros param. Exatamente. Tudo bem, é uma cidade pequena, Aqui a correria é maior, mas dá para fazer o meio termo, dá para ter um pouco mais de educação. Eu acho que se você botar o pé na rua, ninguém respeita, o carro passa por cima. E como o Samuel está dizendo, as leis são arcaicas, as sinalizações também estão desatualizadas. Então vamos fazer um apelo aqui, ó, em nome do programa O Trabalhador diz, os senhores aí que cuidam desse departamento, vamos adequar para os dias de hoje. Samuel, legal esse papo, mas eu vou ler aqui agora nós temos a leitura de imprensa, sempre a gente dá umas dicas, né? A Revista República, muito obrigado para vocês que estão mandando e-mails, telefonando e dizendo que a Revista República está bacana, que está recheada de páginas, de bastante coisas e a gente fica muito grato. E é um trabalho bem árduo e toda a equipe jornalística, fotógrafo, agradece muito por isso. Você sabe que aqui tem produção de valor. É uma das matérias que saíram. Aqui, ó, produção de valor. Olha o valor do sindicato. Falar em valor, o sindicato tem um valor terrível. Eu fico imaginando um trabalhador sem um sindicato hoje, sem uma classe, sem alguém que os represente, sabe? Aí o patrão já faz um monte de coisa que não deve, aí iam deitar e enrolar, né? Ia ficar pior que o trânsito. Aí fala da PRL, ó. PLR é prova da efetiva participação da classe trabalhadora no desenvolvimento econômico do país. A produção de valor. Aqui, ó. Participação nos lucros e resultados, que é a PRL, é uma das principais conquistas da classe trabalhadora contemporânea. Classe contemporânea, imagina a do passado, né? Que era... É demais. Então, parabéns aí ao pessoal do sindicato, não só do sindicato de Santo André e Mauá, como da região toda e do Brasil todo e de todos os países aí que tem o seu sindicato de classe que luta e conquista.
tá certo? E eu separei uma outra aqui, bem bacana, que é, poxa, chega a ser emocionante, viu, Samuel? Olha só, pelo direito de ser mãe e dá orgulho de morar no Grande ABC, eu vou falar para você o que, você que não pegou ainda a revista em mãos para ler, ó. Parabéns aqui para a faculdade disso aqui, ó. Programa da Faculdade de Medicina do ABC congela óvulos gratuitamente para mulheres com câncer. Sabe que a mulher que tem câncer, às vezes ela é acometida a um tratamento e depois ela não pode mais se engravidar. Então, antes de iniciar esse tratamento, a Faculdade de Medicina do ABC desenvolveu um processo, está aqui a foto de uma profissional no laboratório, e esse é o doutor que encabeça, ela recolhendo aqui os ovos, olhando os ovos para ser congelado. Depois essa mãe vai fazer o tratamento e depois, se ela não puder, se ela ficar estéril, ela tem um óvulo congelado e ela vai poder ser mãe. Isso aí é uma bênção divina e parabéns aí à Faculdade de Medicina do ABC, que é o Dr. Caio Parente, que o principal problema é o diagnóstico com oncologistas. Então, mais uma vez aqui para vocês, parabéns por isso. Outra matéria, são tantas matérias na Revista República que são interessantes que a gente não sabe por onde começar. Gostei muito disso aqui, ó. Fashionismo verde, tá vendo? Ó? Eu acho que em breve, daqui a alguns anos, ou uma década ou duas, eu imagino, todo mundo vai estar usando aqui roupas ecológicas. Tá aqui, ó. Moda ecologicamente correta chega a passos lentos no nosso país. Lentos, infelizmente, mas logo vai chegar em passos galopantes. Não basta, diz aqui a matéria, escrita por Chayane Servilha, não basta reciclar e consumir conscientemente. O planeta pede mais e a moda propõe ajudar nas questões ambientais. A etiqueta do ecologicamente correto é composta de fibras e tintas naturais e ainda da possibilidade da reciclagem. E a tendência tem sido divulgada por personalidades do cinema e das passarelas, como Alice Silverstone, Emma Watson e Gisele Bündchen, a nossa Gisele. Opa. É uma pequena atitude que, no fim, pode fazer a diferença. Aí, ó, a moda ecologicamente correta está chegando ao país. Nós estamos chegando ao fim do programa Trabalhador, tanta coisa para falar, tanta matéria para ler. Olha, aí eu digo, alunos prodígios, aqui, ó, também da faculdade da UFABC, ó, maravilha. Esses meninos aqui, eu vou ler rapidinho que já está acabando. Projeto de iniciação científica envolve responsabilidade social e ambiental dentro da engenharia. Parabéns a todos esses garotos aqui, ó. Leem a revista República e terá mais matérias bem bacanas. O programa O Trabalhador está chegando no seu final e eu gostaria aqui que o nosso convidado Samuel olhasse para aquela câmera, desse as suas considerações finais e eu lhe agradeço por ter comparecido aqui e aceito o nosso convite. Quem agradece sou eu, estava aqui com você, com todos os telespectadores que estão nos assistindo. E gostaria de fazer a última rapidinha, como é do trabalhador, quem está aí em casa desempregado procurando uma profissão. Hoje o ramo de autoescola necessita muito de profissionais dessa área, que há muitos poucos na qualidade, que são do instrutor, que é aquele que vai ensinar o aluno que vai sair para as ruas. Há uma falta muito grande de profissionais nessa área, não somente em Santo André, como vários municípios da região, e hoje é uma classe muito boa para estar se trabalhando, com salários muito bons. Então, aquele que está desempregado quiser poder correr atrás para poder fazer esse curso junto ao Detran, será muito bem-vindo aí à nossa classe geral. E entra em contato com? Pode entrar em contato com você, lá na sua autoescola? Isso, pode passar lá na autoescola que a gente pode orientar onde é feito esse curso no SESC Senat, que é feito esse curso que vai fazer essa preparação do candidato. Com certeza está passando no GC aqui. Então você, trabalhador, trabalhadora, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência.
O programa O Trabalhador volta na próxima quarta-feira. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, Samuel, muito obrigado. Eu que agradeço. E até a próxima.